Como lidar com a expectativa que colocamos em nossos filhos? Como ajudá-los a ganhar ou perder? Qual o segredo para crianças bem resolvidas com o esporte? Esses são apenas alguns dos temas que a gente vai trazer hoje no episódio inédito do Abraça Podcast de Dia dos Pais. Fica comigo! Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, aquele canal que te abraça em todas as suas versões. Mulher, mãe, empreendedora e todas as versões que você se propuser ser. Hoje eu estou com dois convidados bem especiais. Bom, primeiro deles, Vair Campos. Vair, muito obrigada por estar com a gente hoje no Abraça Podcast. Rafa, primeiro agradecer o convite, né? E agradecer essa grande oportunidade de estar colocando algumas situações da minha vida profissional, como pai e proprietário da Escola Brasil Camisa 10. Muito obrigada. Gente, Vair é pai de 2 filhos, crescidos já, é avô. Hoje ele está à frente da Escola de Futebol Brasil Camisa 10 e eu fiquei muito feliz por ele ter aceitado esse convite, porque ele tem um jeito de ensinar futebol diferente do que nós vemos por aí. E é por isso que vai ser tão incrível esse episódio de hoje. E também estamos com Guilherme Celso, porque às vezes eu confundo Celso. E depois você até me conta, né? É por isso que chama Celso? Exato. É o sobrenome do meu tataravô antes de mudar. Quando ele veio pro Brasil, um escrivão mudou e ficou Celso, mas era Celso antes. Verdade! Verdade, Rafa. Já começamos com curiosidade. Já começamos. Gui, obrigada por aceitar o convite do Abraça Podcast, por estar aqui com a gente hoje. Fiquei muito honrada com a sua presença. Rafa, eu que agradeço o convite de falar de 2 coisas que eu amo, que é esporte e criança. Uhum. Adoro falar, sempre vendo essa ideia que as crianças têm que estar no meio do esporte, enfim, vai ser um papo bem legal. Com certeza. Gente, o Guilherme, ele é pai de 3 crianças. Aliás, olha essa caneca linda que a mamãe festeira fez personalizada. Então aqui tem o nominho do Davi, do Arthur, da Laura. Fiquei muito feliz que a mamãe festeira está com a gente. E ele tem uma empresa que organiza corridas. A maior empresa do interior paulista, hein, Guilherme? Isso, a maior. A maior, A né? maior. A maior é a melhor, time, sempre. Então, de brincadeiras à parte, a gente movimenta muito esse universo de corrida de rua, de triatlon, sempre modalidades onde o poder público literalmente não abraça, não consegue fazer. Então, o futebol, que é uma modalidade que o Vair toca muito bem aqui na cidade, a gente não faz, né? A gente está olhando para outras modalidades que também traz muito a questão da saúde, a questão da socialização, tão quanto o futebol. Perfeito. Vocês estão vendo que o bate-papo aqui vai render. Vair, Gui, sejam bem-vindos ao episódio do Abraça Podcast em homenagem ao Mês dos Pais. Pra gente começar um pouquinho, Vair, conta pra mim, quem é Vair Campos? Eu me formei professor de Educação Física, né, na Unimep em 1988 e comecei no futebol em 1986. Comecei trabalhando no 15 na base, na categoria sub-20 e depois trabalhei 28 anos profissionalmente pelo Brasil todo, né? E agora já fazem 8 anos que eu tenho a Escola de Futebol Brasil Camisa 10 e voltei a trabalhar agora novamente no 15, fazem 2 anos, na categoria de base, na categoria sub-15. Vair, quais clubes você passou pelo Brasil todo nesses 28 anos? Olha, aqui no estado de São Paulo eu trabalhei em muitos clubes. Comecei aqui no 15, trabalhei na Barbarense, América, São José do Rio Preto, Marília, Francana, trabalhei na Portuguesa de Esporte, trabalhei na Ponte Preta, fora do estado de São Paulo eu trabalhei no Criciúma, trabalhei no Sampaio Correia, trabalhei no Vila Nova de Goiás. Eu trabalhei em muitas equipes, no total foram 24 equipes, no total de 28 anos. Nossa, bastante, hein? Bastante. Que legal. É uma experiência muito bacana. Com certeza. Por isso que você está aqui com a gente hoje, pra gente ouvir um pouco. Que bacana. Fico feliz. Muito obrigada. Gui, você, conta pra gente quem é Guilherme. Sabe que eu escutei você perguntando pro Vair agora? Eu falei, nossa, como a Rafa tá filosófica. Quem é o Gui? Assim, eu vou colocar pela ordem em que eu acredito, tá? Eu sou corredor, triatleta, apaixonado pela atividade física, amo vender essa ideia das pessoas fazerem atividade física. Sou casado com a Priscila,
pai do Davi, do Arthur e da Laura. E como profissional, sou publicitário e estou à frente hoje da Chelsea Sports, que é a empresa que organiza eventos esportivos aqui em Piracicaba e toda a região. Quantos anos tem a Chelsea? 16 anos. 16 anos. Legal. Vocês, começando, né, um pouco, vocês sempre gostaram de esportes? Eu joguei profissionalmente um pouco, né? Comecei aqui no 15 em 1982. Depois trabalhei um pouquinho no Velo Clube Rio Clarense, trabalhei no 15 Jaú como jogador de futebol, né? Aí eu parei, fui estudar e aí dei continuidade na parte da preparação física. E foi um momento muito bacana na minha vida, né? Eu acho que o futebol lá atrás, ele era um pouquinho diferente, era mais competitivo. Mais competitivo? Mais competitivo que hoje. Eu acho que hoje existe muita propaganda dentro do futebol. Eu acho que o futebol virou muito comércio. Então eu acho que o futebol perdeu um pouquinho a essência. Então existe uma preocupação muito grande de nós profissionais da área do futebol quanto ao nosso Brasil. Se a gente vai voltar a ser campeão do mundo novamente. Tá? Eu acho que a gente perdeu todas as nossas características, aquele menino do drible, da irreverência. E eu acho que hoje está muito robotizado o futebol brasileiro. A gente está copiando muito o futebol da Europa e estão esquecendo da nossa essência que a gente é 5 vezes campeão do mundo. Então acho que é isso que está morando o perigo. Entendi. Olha que bacana. E você, Gui, sempre amou esporte? Sempre gostei. Acho que amar, não. Né? Acho que isso foi depois de mais velho, ali um pouco depois da faculdade, mas eu sempre fiz diversas modalidades, né? Eu nunca fui bom de futebol, muito pelo contrário, mas meu pai sempre me levou quando pequeno para pedalar, fiz judô, fiz tênis, enfim. Eu acho que foi uma base bem dispersa, assim, várias modalidades passaram pela minha vida até encontrar a corrida de rua 17 anos atrás, né? Então, eu acho que eu tenho um pouco disso que eu acabo vendendo essa ideia para os meus moleques, sabe? Eles fazem futebol, amam futebol, como acho que a grande maioria da garotada, mas toda vez eu tento colocar uma modalidade nova ali para eles conhecerem, para eles irem entendendo, que é um pouco do que o meu pai fez comigo. Como pai, né, eu acho que a gente não pode esquecer que esse episódio ele tá no mês dos pais, não à toa, mas a gente tem que abrir as portas, né, mostrar o que tem, porque senão eles vão naquilo que todo mundo vai. Então eu vejo pelo Miguel os amigos, todo mundo ama futebol. Então é fácil para ele vai na escola do futebol, ele gosta de futebol. Cabe a nós abrirmos as portas para os outros esportes, né? No caso ele gosta de tênis também e assim a gente vai caminhando, né? Não, eu fico extremamente antenado no que tá rolando. Por exemplo, teve a NBA House em São Paulo. Eu vi que até levei eles lá, que hoje basquete é só se o pai gosta muito de basquete para assistir, porque tem poucas oportunidades, infelizmente. Levei eles lá para conhecer. Então, essa é uma modalidade diferente que eles ficaram abismados com o show que é. Monster Jam, enfim, Stock Car. Eu estou sempre buscando, assim, é um leque muito grande. Se um dia eles quiserem levar a sério, né, como profissionalmente alguma modalidade, eles conhecerem um pouco de tudo. Legal. Só não queria deixar de lembrar, o Abraça Podcast, ele está presente no YouTube, no Spotify. Para ter acesso também aos links e a todas as novidades em primeiríssima mão, a gente está lá no Instagram como @RafaBertolotto e @AbraçaPodcast. Antes que eu me esqueça, uma gratidão especial à Mamãe Festeira, que preparou essa caneca personalizada linda para os nossos convidados de hoje, e a Carol Mobilon, que cuidou de mim, né? Hoje eu não posso falar dos convidados, mas que tomou todos os cuidados. Muito obrigada. Sem os patrocinadores também a gente não estaria aqui. Vair, uma coisa que sempre me pega como mãe e que eu tenho visto essa necessidade, e eu acredito você ser uma autoridade para nos ajudar um pouco nisso, como você aprendeu a lidar com a ansiedade, claro que com a vontade de ganhar e com a expectativa em jogos? Olha, é um pouco complicado, né? Mesmo eu com a idade que tenho, né? Todos os jogos que vão acontecer, a gente fica nessa expectativa, ansiedade, a gente fica nervoso, né? Eu imagino as crianças que antecedem, né? No dia anterior, às vezes as crianças não conseguem dormir e eu consigo, de repente, cortar um pouquinho dessa responsabilidade das crianças no dia dos jogos.
quando eu, com a primeira palavra, eu falo para eles: hoje vocês vieram aqui para se divertir jogando futebol. Façam o seu melhor, tá? A gente tem que ajudar a nossa equipe, independente se a gente vai ganhar ou vai perder. O importante é que vocês saiam da quadra felizes. Então essa é a mensagem que eu passo todos os jogos para as crianças, tá? Que às vezes essa competição ela é importante, mas a gente não pode ter um rival do outro lado. Eu acho que a gente tem que ter os amiguinhos do outro lado, que é um amigo adversário, tá? Ele não é um rival. Então ganhar ou perder faz parte do esporte. Eu acho que isso aí vem a somar para a vida, né? Porque a vida funciona assim, né? Um dia você ganha, outro dia você perde, e você tem que estar continuando, lutando com essa situação. Eu acho que isso é bacana. Com certeza. Essa ansiedade dos pais, das crianças, isso acaba afetando um pouco, não afeta? É assim, a ansiedade dos pais, o que me preocupa muito, passa a ser uma pressão. De repente, aqui eu falo que a atmosfera fora da quadra ela é um pouquinho perigosa, né? Às vezes os pais extrapolam em alguns comentários de fazer o filho realizar tudo aquilo que de repente o pai não consegue fazer. Que é fazer o drible, finalizar a bola para o gol, fazer um cabeceio, fazer um domínio. Então acho que os pais têm que ter um pouquinho de calma, deixar os filhos se divertir e lembrar que eles são crianças. Eu acho que até os 13, 14 anos, hoje eu trabalho com alto rendimento, no 15, 14, 15 anos, eles são crianças. Eu acho que o esporte é a salvação da saúde mental. Eu tenho certeza. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que você vai passar para as crianças, tá? Com o feedback que você vai dar para os pais. A calma, tenha calma. Eu acho que não é o momento, de repente, você jogar toda essa pressão em cima da criança, porque ele está se divertindo. Quando a gente vem para um time, igual você comentou, do 15, a galerinha 13, 14 anos, aí já vai ficando um pouco mais sério. E como você lida com essa galerinha? Eu acho assim, em primeiro lugar, é o respeito pelo ser humano, o carinho pelo ser humano. É evidente que alto rendimento, a cobrança ela é um pouquinho maior. Mas dentro da cobrança você tem que continuar com o respeito. Lembrando que do outro lado tem o ser humano. E ele está desenvolvendo ainda, não tem muita coisa para acontecer. Eu acho que com a criança é mais ou menos por aí. Eu acho que o primeiro passo é o amor, é o carinho, é o respeito, porque ele vê você como, de repente, um super-herói. É tudo aquilo que você passa para eles, de repente, é a realidade. E às vezes eu falo que as crianças, principalmente, ouvem mais os professores do que, de repente, os pais. Então você consegue passar alguma informação para os filhos. Sim. Que legal. Ô Gui, e você, como lida com essa ansiedade? A gente passou por uma final juntas, hein? Exato. Vamos comentar. Exato. Rafael, assim, hoje eu sou diferente, né? Mas o Davi com 5 anos começou no Real Soccer, que até são amigos do Vair, são duas escolas muito boas. E o Davi, que é o meu mais velho, que hoje tem 8 anos, ele gosta muito de campeonato. Tá. Ele é muito competitivo. E no começo eu agia diferente. Eu era aquele pai que estava fora do campo e ficava gritando: Davi, corre! Davi, não sei o que lá, Davi. Eu era esse pai. Até minha grande mentora, que é minha esposa, falou: olha, acho que isso não tá legal. E eu perguntei, falei: Davizão, o que você acha do pai ficar gritando ali fora? Ele falou: pai, você me atrapalha. E aí eu conversei com o Neto. O Neto falou assim: Gui, esse momento que eles estão, né, eles não estão aqui para ser campeão, para ser jogador de futebol, eles estão aqui para gostar do esporte. E quando o Neto me falou aquilo, eles estão aqui para gostar do esporte, eu falei assim: então eu estou atrapalhando. A partir do momento que eu entendo isso, vira uma chavinha, e eu sou aquele pai hoje que vai no campo, assisto, fico ali. Tem em muitos momentos gostaria de gritar, gostaria de extravasar, mas não, eu me seguro. Justamente para não atrapalhar, até não faltar com respeito com o pai que está do lado, com as crianças que estão ali, querendo ou não, dependendo do que o pai falar, pode minar aquela relação da criança com o esporte. Então hoje eu sou aquele pai quieto, que está ali torcendo dentro, né, e não extravasando, para respeitar a vontade do meu filho. E também, né, ele está lá dentro do campo, ele precisa escutar o professor, o técnico que está lá dentro, né?
E como vai ir, a gente tem uma sorte muito grande dos técnicos, dos meninos, dos meus dois, serem técnicos bons, né? Que não estão lá gritando com a criança, ofendendo. Nossa, e a gente vê isso, né, Rafa? Pelo contrário, trata as crianças com carinho, que elas merecem, e não se colocando eles como jogador profissional, né? Levando aquele campeonato como uma brincadeira. Então, hoje essa minha visão é desse jeito que eu lido com a expectativa ali, né? Com essa pressão, né? Que não é pressão, é a gente que precisa administrar isso, né? É muito mais, acho que, os pais do que as crianças. Eu acho, eu tenho certeza que é muito mais sobre nós do que sobre as crianças. Exato. Né? Eles estão ali numa boa, se divertindo, correndo, chutando, gostam de ganhar, eles ficam muito felizes. Mas vai da gente não colocar esse peso que está, né, na gente de querer que o filho ganhe a todo custo, né, em cima das crianças, né? Eu tô entrando um pouco para esse mundo agora, né, com o Miguel, que joga no Camisa 10 aqui em Piracicaba. E eu confesso que eu desconhecia um pouco como que é esse mundão aí de futebol, de campeonatos, né? Eu e minha irmã, duas meninas, a gente sempre foi pro balé, tinha competições, mas era muito diferente, gente. Era muito diferente. É outra realidade, né? E conhecendo esse novo mundo, tem uma pergunta pro Vair, que é como que a gente pode ensinar o nosso filho a ganhar, mas também a perder? Tem uma forma que a gente pode auxiliar, intermediar, porque eles terminam um campeonato quando perdem arrasados, né? A gente vê a criancinha toda em prantos, aquilo acaba com a gente. Como que a gente pode auxiliar em tudo isso? Rafa, é uma boa pergunta, né? O ganhar ou perder. Aquilo que eu comentei anteriormente, faz parte, né, da vida do esporte. Você administrar essa situação não é fácil. Eu vejo assim nas crianças, quando a gente vai numa final de campeonato, exemplo, a gente fez a final lá com o Real Soccer, e foi uma final maravilhosa. Eu até queria dar um abraço no Matheus e no Neto, que são meus amigos, são gente, mas pessoas maravilhosas. E a criança termina perdendo, ela chora ali 2, 3 minutos, mas daqui a pouco ela já está na quadra, jogando futebolzinho com a mesma equipe que ela acabou de perder. Então isso me conforta. Eu não fico muito preocupado com essa situação, porque é momentâneo. É momentâneo, entendeu? Então isso não me abala. É assim, é evidente que ali na hora dói um pouquinho o coração, né? Até a gente, como professor, técnico da equipe, você entra numa final para ganhar, mas nem sempre você consegue ganhar, né? E aí você tem que dar o mérito para a equipe adversária que ganhou, né? Para todos da equipe, para todos os meninos. Eu acho que é por aí o futebol. Legal. Bom, que fique claro, a equipe do Camisa 10 ganhou. E quase ele não aceitou o meu convite por conta disso. É raro, mas gente, acontece. Brincadeira. Brincadeira, pelo amor. A expectativa que os pais depositam nos filhos, isso interfere? Eu acho que muito. Eu acho que a expectativa ela se torna pressão. Entendeu? Eu acho que eu até estava conversando com o Gui lá embaixo. Às vezes os pais eles confundem o sonho do filho passa a ser sonho do pai. Então isso atrapalha muito, isso é muito perigoso. Então a gente conversa muito, eu tenho conversado muito com os pais nesse sentido. Deixar o filho jogar o futebol, porque aquilo que eles não são profissional. Eles estão ali para fazer o esporte e de repente nenhum deles vai seguir a carreira de jogador de futebol. De repente vai partir para o estudo, né, uma medicina, ser advogado, ou de repente fluir para outro esporte. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a expectativa ela passa a ser do pai e não do filho. Sim. Então o Guilherme, em dia de jogo, já mudou. Eu tinha uma pergunta que era se você se segura ou se você fala que não devia. Tem o de antes e o de depois. O depois. Eu nunca falei quando eu falava com o time adversário ou com outras pessoas. Eu falava com o Davi ou com o Arthur, né? Diretamente com eles. Vai, corre, esse tipo de coisa. Mas hoje eu sou extremamente diferente. Hoje eu não falo absolutamente... Falo antes do jogo. Falo, Davizão, vai lá, se diverte, dá o seu melhor, ajuda seus amigos. Não faz falta, né? Não, que às vezes a criança se empolga, vai lá dar uma entrada
mais dura no amiguinho. Que Então, a bola parada é perigosa. Então derrubou o amiguinho, o do outro time vai lá e levanta ele, então tentando passar esses valores. Mas eu sou hoje o pai que está ali quieto, às vezes até mexendo no celular para não ver o jogo, enfim. E você sabe, você tocou num assunto da falta e eu achei tão interessante que nessa final, ambos os técnicos, no caso, Vair e o outro Neto, Matheus, ambos eu vi falando, não façam falta, são amigos. Eu falei, gente, que coisa linda, que respeito, porque isso não é o comum, né? A gente participou já de outras fases do campeonato, né? E a gente vê outro estilo de futebol, né? Vai lá, entra nele, dá o seu máximo, faz que você tem que vencer. Isso, qual que é o certo e errado? É duro, né? E a gente, essa final, por isso que nós comentamos que ela foi super bonita, por conta disso. E eu falei, gente, os dois técnicos ressaltando, não façam falta. Eu falei, poxa, que legal, né? Eu acho que o que eu vejo, né, no Davi e no Arthur estarem fazendo futebol, e a minha Laura também faz o balé. São algumas essências. Primeiro, a rotina de atividade física. E segundo, tentar trazer ele do esporte alguns valores. Então, assim, você não fazer falta, se derrubou o amiguinho, você levantar, o perder, né? Que é super legal eles estarem passando por isso, por campeonato, de ganhar, de perder e de aprender a lidar com essa emoção, que depois, amanhã depois, vai trabalhar, vai virar um médico, um advogado, qualquer coisa do tipo, não é todo dia que ganha. Com certeza. Então, trazer esses valores do esporte, eu acho que esse é o lance, né? Sim. Em hipótese alguma, vai virar um jogador de futebol. Se virar, que bom. Mas não é isso, né? Não é sobre isso. Legal. Vair, quando a gente fala em campeonato, essa questão dos pais, da torcida, ela afeta as crianças? Na maioria das vezes, sim. O que me deixa muito preocupado com os pais é em cima da arbitragem. De repente, eles desrespeitam muito o árbitro. Tipo assim, o árbitro ele vai ali, de repente, para ganhar o pão dele, eles ganham um pouco. De repente, o que ele recebe é para colocar o combustível, fazer a feira. E os pais desrespeitam muito, falando palavrões, entendeu? De repente, alguns pais, já vi alguns pais, de repente, fazer algum comentário em cima de algum menino. Isso não é legal. Eu acho que a gente tem que brindar a garotada lá dentro da quadra, né? Eu procuro sempre, antes dos jogos, conversar com a criançada no sentido, foca no amiguinho adversário, foca na bola e equipe. E qualquer dúvida que vocês tiverem, olha para mim. Não olha para os pais, não olha para a torcida, né? Então eles conseguem entender, e eu até conversei com o Gui lá embaixo, eu consigo administrar bem essas categorias, sub-6, sub-7, sub-8, sub-9, eu acho que eu consigo andar melhor com eles do que com os maiores. Então eu consigo transformar bacana essa situação. Legal. E uma observação, né? Quando eu reparo que, mesmo nos treinos, né? O Vair tem um carinho muito grande, né? Com os meninos. Então, meu amorzinho, faz tal coisa, nananã. E eles olham mesmo e respeita. E acho que, assim, até aquela coisa de paternidade ali, até no futebol, é essa impressão que passa. Não sei se você chegou a ensinar seu filho também no futebol, mas eu acho que a paternidade mudou um pouco isso também, Vair? Rafa, eu acho assim, quando eu falo assim, meu amor, por favor, eu acho que a mensagem que eu passo, ela fica mais leve para as crianças, sabe? E o entendimento fica melhor. Do que, de repente, você falar uma coisa mais num tom mais alto de voz, né? E eu consigo, de repente, fazer que ele tenha esse entendimento daquilo que eu quero para o jogo. Né? De repente uma marcação, de repente um passe, de repente uma finalização, entendeu? Mesmo com a garotada de 6, 7 anos. Eu acho que fica mais fácil para ele. É como se você abrisse espaço para a informação. Com certeza. Né? E foi assim com meus filhos, né? Hoje o meu filho também é formado professor de educação física, tá se formando em psicólogo, e ele jogou no gol quando ele tinha 6, 7 anos, e eu treinava ele. E daí ele desistiu, eu até levei ele no Mojimirim fazer uma avaliação, isso com 14 anos. Aí ele chegou no final de semana e falou, pai,
não é isso que eu quero para a minha vida. Porque o futebol tem muito regime, é muita concentração, tem horário para tudo. E o futebol não é fácil. O futebol ele é difícil. É aquilo que eu falei, é o buraquinho da agulha, porque a gente vê muito aqui na frente, a televisão. Se você olhar para o lado e para trás, a dificuldade é muito grande no futebol. De moradia, de alimentação, de receber bons pagamentos. Então, a realidade da bola ela é muito difícil. Entendi. Ô, Rafa, posso pegar um gancho no que o Vair falou? E mandar um recado para os pais? Pode. Ô pai, o que você acha que você está ensinando para o seu filho quando ele está jogando e você grita com o juiz? E você fala que o juiz está roubando? Qual que é o valor que você está dando? Ou quando perde, pior, perdeu, o juiz roubou. Se perdeu é porque em algum momento a outra equipe foi melhor, né, Vair? A outra equipe foi melhor. Foi melhor. Aí você transfere a culpa para o juiz achando que vai minimizar alguma coisa. O que eu acho que o pai está ensinando para o filho nesse momento? Não, terceirize a culpa. Transfere a culpa, passa a responsabilidade quando você errar para outra pessoa. É mais fácil. Então, assim, eu vejo os pais ensinando isso em quadra. Vejo. Juiz ladrão, filho, você perdeu, mas o juiz roubou, achando que está tirando alguma coisa do filho, mas não, está ensinando errado. Perfeito, Com certeza. perfeito. Acho que faz muito sentido. E isso em tudo, né, gente? Todos os esportes. Miguel já disputou torneio de tênis e eu vi pai falando, nossa, mas realmente hoje estava muito vento. Meu, é difícil. Nunca o filho vai criar o senso de responsabilidade. Exato. Ganhar ou perder, vai depender dele, né? Exato. Antes da próxima pergunta, não se esqueçam, o nosso Abraça Podcast está no YouTube, está no Spotify, também nas redes sociais, Rafa Bertolotto e Abraça Podcast. Gui, como se sente a pressão na torcida quando vê seu filho em campo? Esse puxão de orelha da Priscila, em que momento você sentiu que estava perdendo a linha? Com o puxão de orelha da Pri, até então eu não estava percebendo isso. E na pergunta para o meu filho, Davi, você gosta que o papai fique chamando, fique acelerando, fique falando, vai? Ele falou, não, você me atrapalha. Então, assim, ele me falando aquilo, a minha esposa me falando, eu já não preciso de mais nada, né? Sim. Já é o feedback que eu precisava para mudar. E hoje eu vejo os pais no campo, eu fico até com um pouco de vergonha alheia. Do tipo, nossa, mas será que ele não percebeu, né? Quem que será que precisa dar esse recado que está atrapalhando, está mais atrapalhando do que ajudando, né? Isso com os próprios amiguinhos deles, né? E acaba até tirando a autoridade do professor ali, enfim. Mais atrapalha do que ajuda, né? Com certeza. Vair, você já teve algum caso de pai que a expectativa era tão grande que já trouxe essa questão para você, olha, quero que meu filho seja profissional e tal, e você via que ou não tinha jeito ou tinha, como você lidou? Já teve alguma questão assim? Não, assim, eu consigo administrar bem isso aí, aquilo que eu falei do sonho, às vezes é o sonho do pai. E tem muita coisa para acontecer. Você imagina um garoto, a gente vê muitos relatos lá na escola, um pai falando, nossa, eu estou levando meu filho lá para São Caetano jogar futsal, o garoto tem 6 anos. Nossa. Então é muito prematuro. Deixa ele se divertir aqui em Piracicaba. Você imagina o translado, você tem que ir para São Caetano, o garotinho estuda, ele não se diverte. Ele tem que se divertir, não é só futebol, tem outras atividades como criança. Então a gente passa muito isso para os pais. Tenha muita calma nessa hora. Tem muita coisa para acontecer. Porque o garoto tem 6, 8, 9, 10. A gente começa a definir alguma situação a hora que ele chega no 14, 15 anos. Aí você, de repente, ainda tem mais um caminho a percorrer. Sim. Então a gente aí coloca essa situação para os pais. Muito legal. Ô Gui, e isso é um pouco diferente quando a gente fala em corrida, né? Porque na corrida, o pai não tá lá pentelhando. O pai tá na torcida, espera o resultado, você foi bem, você deu o seu melhor. É muito diferente, né? Como que o esporte é esporte, mas no futebol tem essa pressão gigante e na corrida parece que é um pouco diferente, né? O que você acha? Eu acho que é bem do que o Vair falou no começo. A atmosfera do futebol já traz essa questão que é bem negativa,
né, é muito negativa para as crianças, né? As outras modalidades, vou dar um exemplo, o tênis, né? O tênis já, não, pô, se foi fora, a própria criança já é acostumada a falar, não, ou foi fora, ou foi dentro, né? Foi dentro, ponto seu, né? É diferente. Já no futebol parece que já é mais tendencioso para mentir, para falar, não, a lateral é minha, não é sua, né? Então, assim, acho que a própria modalidade, conforme foi passando os anos, foi trazendo isso, né? A corrida é mais você com você mesmo. Normalmente as crianças que estão sendo levadas para participar de alguma corridinha aqui, dizer assim por diante, é porque o pai corre. Sim. Então, assim, já vem com isso de dentro de casa. Então, assim, são modalidades diferentes, com expectativas diferentes, com jeitos diferentes de se administrar. A corridinha turística esse ano tinha quantas crianças que participaram? Quase 300 crianças. E a primeira? Quando foi a primeira? A primeira, acho que foi há 9 anos atrás, devia ter umas 90 crianças, não me lembro. Gente, e a gente já está com 300 e É, acho que limitando, só vai crescer, né? É que a gente limita todo ano, a gente vai crescendo de um pouco, para trazer uma boa experiência, tanto para as crianças como para os pais, né? O lugar ali é limitado também, o espaço de pista é pequeno, então a gente trabalha de pouquinho em pouquinho criança, para que todo mundo tenha uma experiência positiva no esporte, né? E ali na corridinha tem a questão da atividade física, tem a questão de ganhar fruta no final, então tem criança que não come fruta no dia da corridinha, tá lá mordendo uma maçã, né? Então, assim, é uma atmosfera diferente que a gente busca vender um pouco da atividade física ali para os pais e para as crianças. Você está à frente da Chelsea já faz, então, 16 anos. Isso. Nesse tempo, como que você viu o desenvolvimento dos atletas? A gente pega, você tem praticamente aí criança que foi virando atleta. O que você sente nesse desenvolvimento desses atletas como pessoa? O que acontece, Rafa? Na modalidade da corrida de rua, a faixa etária ela é maior. Ela ali dos 35 aos 45 anos é onde está a maioria das pessoas. Que quando a galera migra para a corrida de rua, ela já está mais bem resolvida profissionalmente, ela está mais olhando para uma questão de saúde. Gui, mas futebol não é saúde? Só que na maioria das vezes, pode me corrigir, tá, vai? Na maioria das vezes o futebol amador, né, termina em cerveja, termina em churrasco. A corrida já busca, tem menos isso. Tem isso? Tem também, mas a corrida já puxa já um lado muito mais saudável, de uma alimentação melhor, de dormir cedo, acordar cedo, que o futebol já puxa para o outro lado. Então, as crianças, né, que migraram para a corrida, isso é muito raro. A turma jovem que vem para a corrida vem no espelho dos pais. Que legal. Que até já puxando o gancho, eu recebo muito essa pergunta. Gui, como é que eu faço para o meu filho fazer atividade física? Aí eu entro no perfil da pessoa, a pessoa é obesa, não faz nada. Eu falo assim, primeiro começa com você. Amiga, primeiro começa com você. Vai você fazer atividade física, começa na caminhada, vai para corrida, vai para o beach tênis, vai para qualquer outra modalidade, chega em casa suado, com a roupa fedida, para o seu filho te ver que você está fazendo atividade física, que você está treinando, depois você cobra ele. Sim. Depois você traz ele para atividade física. Então, assim, eu vejo muito o espelho dos pais, né? O Miguel e a Laura hoje fazem atividade física. Mas você sempre fez. Né? Esse mundo está em você. Por mais que agora o futebol está entrando por conta de ser menino, né, que tem muito isso ainda, e futebol na escola é muito forte. Sim. É a brincadeira que eles mais curtem. É a brincadeira que mais curte, assim. Você quer ver os meus meninos felizes, é falar assim, vamos jogar bola comigo. Eles amam. Eles gostam de assistir futebol, eles gostam de ter camiseta de jogador de futebol, de falar de jogador de futebol. Isso está no dia a dia deles, né? Então, talvez seja a modalidade mais fácil de se começar. Legal. Em casa, a gente começou pelo futebol, que era realmente o jeito mais fácil deles criarem uma rotina, 2 vezes por semana tem treino, e aí depois acabou vindo os campeonatos, mas a gente colocou o jiu-jitsu também. Que aí é ele com ele mesmo. Sim. Não é em grupo. Sim. Depende dele. Que também está sendo muito legal. Muito legal também. Eu imagino. É uma experiência diferente, diferente. Eu imagino. Vair, você tem um jeito diferente de ensinar futebol.
do que a gente vê, tanto que a gente estava conversando sobre isso, do que a gente vê por aí, né? A gente vê muito treinador bravo com as crianças, xingando as crianças, ofendendo em alguns casos, fazendo com que a autoestima da criança fique lá embaixo, né? Essa é a verdade. E você tem um jeito diferente. Acredito que você aprendeu isso com o tempo. Como que foi que você foi desenvolvendo essa questão? Rafa, eu falo que a responsabilidade, o nosso compromisso, ele é muito grande como professor. Porque a gente está trabalhando com meninos de 6 anos e tudo isso que o Gui falou a respeito de alimentação, a gente nos preocupa no sentido de passar a importância do garoto se hidratar bem, se alimentar bem, ter uma boa noite de sono, comer o arroz, o feijão, a carne branca, a carne vermelha. A gente passa, hoje dentro do 15, a gente conversa muito com a garotada nesse sentido, que o patrimônio deles é o corpo deles. Se eles querem um dia ser profissional, porque hoje o futebol, além de alto rendimento, você tem que trabalhar com excelência, porque é para poucos. É para poucos. E na minha vida profissional, eu tive assim muitos casos, eu falei da dificuldade. Sim. Eu trabalhei não em grandes equipes, eu trabalhei pelo Brasil todo, mas não em grandes equipes. Então a gente via a dificuldade dos meninos, de moradia, de uma boa alimentação no clube, ganhando-se muito mal, e aquele sonho que de repente não ia acontecer. Eu falo que 98% dos meninos que param de jogar futebol profissionalmente, eles têm que trabalhar, porque eles não estudaram. E o estudo é muito importante. Primeiro estudo, depois eu acho que vem o futebol, principalmente agora para as crianças, passando essa mensagem. Então isso que de repente eu aprendi dentro do futebol nessa longa estrada, né? Sim, faz muito sentido, porque às vezes muitos dos jogadores, né, que a gente ouve falar deixaram de estudar. E graças a Deus, esses que a gente ouve falar estão aí com uma carreira brilhante, mas e o que não estavam, né? Que largou a escola, que acreditou naquele sonho, mas ele não se realizou. Então, trazer essa questão da educação, ela é muito importante também, né? Sim, porque é para poucos, né? A gente fala que 1% dos jogadores que se dão bem. Quando param de jogar futebol, eles têm uma renda, têm imóvel, alguma situação, têm empresa, mas a maioria não. A maioria tem que trabalhar. Sim. E aquilo que eu falei, não tem estudo. E aí vai se fazer o quê? Sim. É complicado. Com certeza. Você já teve algum case de algum grande jogador assim que você treinou, que às vezes você até traz como exemplo? Já faz 10 anos que eu parei de trabalhar profissionalmente, né? Então os jogadores que jogaram comigo, eles já pararam de jogar futebol e hoje são treinadores. Entendi. Eu vou falar três treinadores que jogaram comigo. O Kleber Gaúcho, que é aqui de Piracicaba, trabalhou no 15. O Paulo Baier, que jogou no Palmeiras. E o Dorival Júnior, que é técnico da seleção brasileira. Nossa, jogou comigo legal. no Araçatuba. Uhum. Então é um orgulho muito grande. Nossa, eu imagino. Deve ser gostoso. Muito gratificante. Muito gratificante. Eu imagino. Gui, conta pra mim. Você, como pai de 3, né? 2 meninos, uma menina. Como você lida quando eles saem de campo chorando, acabados, tristes? Hoje eles têm pouco isso, né? Verdade. Tem muito pouco. O que o velho falou é perfeito. Terminou o jogo lá, perdeu, a gente piscou, eles estavam jogando bola entre eles. Quando acontecia, o que eu mais falo assim, não goste dessa sensação de perder. Eu falo assim, da visão, isso não é legal. Perder não é legal, não é legal. Mas você tem que entender que o outro time foi melhor. Então, você quer ganhar o próximo, joga melhor, treina melhor. Fala. E é que isso no jiu-jitsu funciona mais, né? O Davi já foi participar de campeonato de jiu-jitsu e ali, o outro ganhou porque fez um movimento melhor, talvez treinou mais. Eu tento colocar isso para ele, acho que o outro treinou mais. O outro jogou melhor, fez alguma coisa diferente em que você não fez. Então, tem que ficar triste? Tem. Pô, fica triste, mas não pega isso. Não pega isso. Pega, você é melhor na próxima e pronto, acabou. Não adianta ficar sofrendo, né?
E são crianças, né? Exatamente. Eu acho que os adultos acabam sofrendo mais do que as próprias crianças. O que o Fer falou é o que realmente acontece. Você piscou, igual ao final do campeonato, receberam os troféus. Eles não estavam nem com o troféu na mão, já estavam jogando de novo. Foi super bonitinho. Já estavam jogando de novo. Então, assim, para eles, eu acho que é muito mais de estar lá, de estar no campeonato, de estar recebendo a atenção dos pais, de ter aquele carinho de domingo de manhã ou sábado de manhã, acordar, ir lá. O ritual. Todo jogo, depois deles, eu vou com eles numa padaria tomar café da manhã, então a gente fica conversando e tal. Então eu acho que tem muito mais a ver com isso, com o ambiente, do que o próprio... E assim, até quando ganha, Rafa, eles chegam com o troféu em casa e tal, puta, vai pra estante e nem lembram mais. É verdade. Nem lembram mais. Né? Então assim, o que eu acho legal é a gente não deixar eles gostarem de perder. Ou passar a bola do perder pro juiz, ou pro amiguinho que errou o pênalti. Não, pô, o amiguinho errou o pênalti. Poderia ser você e ele faz parte do time. Hoje você fica bravo com ele, amanhã ele fica bravo com você. Hoje você abraça ele, amanhã, quando for sua vez, que vai errar, todo mundo erra, ele vai te abraçar, ele vai lembrar disso. Legal. Então, essa é a ideia que eu tento vender para eles, sabe? Ô Gui, o que mudou nessa tratativa, nessa sua forma, seja com esporte, na vida, após ser pai? Tudo, né? Quando eu tive o Davi nasceu 1º de janeiro de 2016, para mim, depois que eu passei da faculdade, para mim voltar para a rotina da atividade física, não foi fácil. Né? Foi assim, a gente sempre fica inventando uma desculpinha para ter a rotina da atividade física. Eu falei, Pri, nossa, do mesmo jeito que a gente fala do inglês, né? Pô, a gente quer resolver o problema do inglês das crianças, que você aprender inglês depois de adulto é muito mais difícil. Sim. Falei, eu queria resolver dos nossos filhos não terem esse problema de rotina de atividade física. Porque eu sei o quanto importante para mim a saúde vem em primeiro lugar, o quanto é importante a gente ter atividade física junto. Sei que o alto rendimento às vezes não traz a saúde, né? É muito mais puxado. Mas eu queria que eles tivessem uma rotina de atividade física. Então, assim, é dia de treinar. É isso que a gente fala em casa. Não, hoje tem treino. Pô, não pode faltar do treino. O professor está esperando. Os amiguinhos estão esperando. O professor está lá, se indo ou não, ele vai estar lá. Então, é dia de treino. Então, eu acho que o que veio para mim é essa questão do treino e a responsabilidade de que eu sou exemplo. Então, como que eu vou cobrar para eles treinar se eu não treino? Como que eu vou... Hoje o Davi fala, pai, você vai correr? Posso correr com você? Fala, 1K, 1 quilômetro, vamos. Porque tem espelho dentro de casa. Eu treino, então sim, eles verem a gente chegando suando, ver participando de prova, já foram assistir eu competindo prova de triatlo. Então, para os meus filhos, isso vai ser a coisa mais normal do mundo, igual tomar um café da manhã, igual almoçar. O que eles vão fazer de esporte quando eles crescerem, eu não sei. O que eu gostaria, o que eu estou trabalhando junto com a Pri é para que eles estejam inseridos. Sim. E vejam isso como uma necessidade, uma rotina diária. Sim, que legal. E Vair, essa sua carreira, seja como técnico, preparador, quando você teve seu primeiro filho, ela mudou alguma coisa, a forma de você lidar? Não, mudou sim, Rafa. Eu falo que hoje eu sou uma referência para os meus filhos, né, dentro do esporte, né? Aquilo que eu comentei, o meu filho hoje, ele é professor de educação física, ele é professor de beach tennis, professor de tênis. A minha filha, ela joga beach tennis, ela faz caminhada. É assim, quando a gente tem o primeiro filho, a gente está na correria da vida, né? Eu tive o Marco com 21 anos, que é o Michael, né? E a minha ex-esposa Rita, ela tinha 19. Então, você quer fazer acontecer. E, de repente, o tempo passa tão rápido, né? Que aí, hoje eu já sou avô. Então, hoje eu estou muito mais tranquilo, estou na paz. Você consegue visualizar a vida de uma maneira muito diferente. Já não tem mais aquela correria, né? Sim. A gente já está um pouquinho estabilizado, graças a Deus. Então, assim, o nascimento do Michael, eu acho que foi a descoberta do amor. Aí a gente fala, nossa, o que é o amor? É quando você tem um filho, né? É você fazer de tudo sem pedir nada em troca, sempre com o objetivo de ajudá-los, né? Hoje eu tenho o Michael e a Bruna, então eu acho que eu sou a referência para eles. Que legal, com certeza.
A gente está chegando ao final do nosso Abraça Podcast. Esse episódio vai ao ar agora, no mês de agosto, mês dos pais. E eu queria pedir, tanto para o Vair quanto para o Guilherme, deixarem um conselho que o Guilherme já até deu aqui no meio do episódio, né? Um conselho para os pais e para o Vair também, um conselho para os pais. Eu acho que os pais têm que incentivar, têm que apoiar, não esquecer da motivação. Tudo que o filho fizer tá legal. É aquilo que a gente conversou, de repente nenhum deles vai jogar futebol. É que o sonho seja do filho e não do pai. Perfeito. E você, Gui, passa um conselho pra gente. Ô Rafa, eu acho que pro pai, pra mãe que tá escutando, começa com você. Eu acho que é o pai e a mãe fazer atividade física, cuidar da saúde, que aí o filho vai vir junto, sabe? Eu acho que começa aí. E não começar no filho, né? Igual o Vair falou, não transferir o seu sonho de infância, que era ser um jogador de futebol, que era ser não sei o quê, pro filho, né? Deixa esse sonho ser dele, né? Participa você fazendo atividade física, você levando ele, você, enfim, estando presente na atividade física dele, com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. Que eu acho que, se a gente conseguir que as crianças de hoje em dia não fiquem no celular, ou fiquem menos no celular, e estejam brincando, fazendo alguma atividade física, aí já é um ganho tremendo. Com certeza, que é o grande desafio, né? É o grande desafio. É verdade. Gui, Vair, muito obrigada pela presença, pelo nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai agregar muito para quem está em casa, para os pais, para as mães, familiares, avós, né, Vair? Tem muito avô também que está lá depositando todo o seu sonho nessa criança, nessa geração. Foi muito gostoso. Amei receber vocês aqui no Abraça Podcast. Espero que venham mais vezes. E é isso. Obrigado, Rafa. Obrigado a todo mundo que escutou a gente até agora. Obrigada. Mandar um beijão pro Guilherme, meu neto, pai Helena e Miguel, que são filhos da minha filha. E agradecer a oportunidade. Eu fiquei muito feliz. Que bom. Prazer em conhecer, Gui. Prazer. Pô, foi fantástico. Eu acho que nós somos pessoas do bem. Com certeza. Estamos no caminho certo. Com certeza. E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo episódio do Abraça Podcast. Tchau!